Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vamos começar esse nosso encontro cantando uma estrofe de uma música, e assim nós começamos rezando em oração. Tu és minha vida, outro Deus não há. Tu és minha estrada, a minha verdade. Em tua palavra eu caminharei, enquanto eu viver e até quando tu quiseres. Já não sentirei temor, pois estás aqui. Tu estás no meio de nós. Queremos agradecer a Deus pela presença dele no meio de nós. Nós queremos buscar a santidade. Nós queremos nos unir ao Deus que é santo, esse Deus que é 3 vezes santo. Nós queremos trilhar, fazer esse caminho da pedagogia da santidade. Nós queremos que se realize no meio de nós esse projeto, pedagogia da santidade. Nós queremos ser uma paróquia nova porque sempre renovada pela graça de Deus, sempre aberta às novas possibilidades de Deus. Que Nossa Senhora, São Pedro sempre intercedam por nós e nos acompanhem. Amém. Como nós vimos nos encontros anteriores, nós fomos percebendo pela Bíblia, o Evangelho, as cartas de São Paulo, nós fomos vendo que Deus, ele tem um plano para nós. A santidade é o plano de Deus para as nossas vidas. Então nós vimos lá no Evangelho de Mateus: sedes perfeitos como o vosso Pai Celeste é perfeito. Nós vimos lá na carta aos Tessalonicenses: essa é a vontade de Deus sobre vós, a vossa santificação. Nós vimos na primeira carta de São Pedro que nós precisamos ser santos como Deus é santo, porque nós fomos comprados pelo sangue precioso de Jesus. Nós vimos lá na carta aos Filipenses que nós precisamos, além de buscar a santidade, nós precisamos buscar a santidade fazendo um caminho. São Paulo, em Filipenses 3, ele dizia: é necessário, seja qual for o ponto em que nós tivermos chegado, é necessário prosseguir decididamente. Depois, na carta aos Efésios, São Paulo, ele dizia para nós que nós precisamos buscar o Senhor e precisamos chegar à maturidade de Cristo. Então, nós precisamos fazer um caminho. Não basta que nós tenhamos na nossa vida espiritual e no nosso caminho com o Senhor, não basta que nós tenhamos alguns momentos que sejam marcantes, embora isso faça parte também do nosso caminho. É necessário que, além disso, haja todo um caminho com o Senhor. É necessário que realmente nós estejamos num processo, um caminho com Jesus. Nós vimos, por exemplo, que Jesus, no Evangelho de Marcos, ele nos dizia: nós precisamos anunciar o Evangelho. O anúncio do Evangelho deseja provocar o encontro com Jesus Cristo, o encontro vivo, pessoal. E ali começa a vida do discípulo de Jesus. Mas também nós víamos lá em Mateus 28 que Jesus enviava a igreja para ensinar, para catequizar. Ou seja, é necessário todo um caminho de aprendizado, todo um caminho de conhecimento do Senhor. Então, nós vamos continuar essas reflexões. Hoje, nós vamos começar a pegar alguns documentos da igreja. Nos documentos da igreja, o que nós temos? Temos, evidente, os ensinamentos da igreja. Mas o que nós temos por detrás dos documentos da igreja,
seja quais forem as temáticas que eles tragam. Nós temos ali a experiência da igreja. E nós vamos pegar aqui documentos da igreja que falam exatamente desse caminho de santidade, dos caminhos da evangelização que precisa acontecer em toda a comunidade cristã. Hoje nós vamos começar a tomar e conhecer trechos do documento de Aparecida. Então, no documento de Aparecida, número 278, ali vai dizer para nós que é necessário formar o discípulo missionário de Jesus Cristo. Nós lembramos, o documento de Aparecida é fruto daquela conferência dos bispos da América Latina de 2009. O Papa Bento XVI esteve aqui no Brasil naquele período. E foi ele mesmo que escolheu o grande tema. O tema seria fazer discípulos missionários de Jesus Cristo. E já nas conclusões de todos os debates, as conversas dos bispos, saiu esse número que dizia: é necessário fazer um caminho para formar os discípulos missionários de Jesus Cristo. Sendo que essa expressão, discípulos missionários, ela já é significativa, já é fruto de uma reflexão. Não é possível ser verdadeiro discípulo sem ser missionário. Não é possível ser verdadeiro missionário de Jesus se primeiro não for discípulo. E no número 278, vai dizer que 5 elementos são importantes nessa formação do discípulo missionário de Jesus Cristo. São 5 elementos que podem ter uma certa sucessão, um após o outro, mas que ao mesmo tempo são elementos que estão sempre presentes e se completando. E quais são esses elementos? Primeiro, é necessário o encontro pessoal com Cristo. É o primeiro ponto. O segundo ponto é, depois do encontro com Jesus, é necessário todo um caminho de conversão. Depois de começar esse caminho de conversão, é uma decisão que é fruto do encontro com Jesus. Depois de iniciar esse caminho de conversão, é necessário todo um longo caminho que vem depois durante toda a vida. É um caminho de discipulado, onde nós aprofundamos o conhecimento de Jesus, para que nós possamos viver com Ele e como Ele de uma maneira cada vez mais plena e mais verdadeira. Depois, a comunhão. A vida cristã é uma vida em comunhão e uma vida em comunidade. A comunidade cristã. Jesus queria realizar uma comunidade cristã. E por fim, o quinto ponto é aquele que conheceu Jesus e ficou maravilhado com ele, aquele que se sentiu tocado profundamente pelo encontro com Jesus, se torna naturalmente um anunciador de Jesus para os outros. Alguém que deseja comunicar essa experiência maravilhosa para todas as pessoas. Hoje nós vamos começar pelo primeiro ponto, que é o encontro com Jesus. Podemos dizer assim: sem o encontro pessoal com Deus, através de Jesus, não há uma verdadeira experiência cristã. Esse ponto é muito importante. Por quê? Porque a vida cristã não é simplesmente seguirmos umas normas de conduta, não é simplesmente realizarmos alguns atos de piedade, atos religiosos. Tudo isso faz parte. Mas a raiz profunda da vida cristã, o que é? É o encontro com alguém. Só para reforçar essa ideia. No Antigo Testamento, por exemplo, os judeus, eles precisavam guardar e observar a lei. No Novo Testamento, quando vem Jesus, há uma grande mudança. Agora, se o judeu piedoso, ele guardava a lei, observava a lei, e a lei era a luz de Deus para o seu caminho, para a sua vida, para seus passos,
como dizia o Salmo 118, a palavra do Senhor é luz para meus passos, no Novo Testamento tem uma grande mudança. Agora, os cristãos são aqueles que seguem uma pessoa. E aí, quando São Paulo ele encontra Jesus, ele vai perceber uma grande mudança. Antes, ele observava a lei. Agora, ele deve seguir Jesus. Por isso, logo no encontro com Jesus, São Paulo ele vai dizer: Senhor, o que queres que eu faça? Né? Então, agora nós precisamos seguir Jesus. A vida cristã começa a partir daí. Nós seguimos o Filho de Deus que se fez homem como nós. Então, nós precisamos, toda a experiência cristã, ou o ser cristão, como diz o documento da igreja, começa pelo encontro pessoal com Jesus. Seguimos aquele que nos encontrou, porque sempre se trata disso. É sempre Jesus que toma a iniciativa. E naquele dia em que nós encontramos o Senhor, na realidade foi o dia em que, depois de toda uma preparação, o Senhor veio ao nosso encontro. Foi o Senhor que nos encontrou. Seguimos aquele que nos encontrou, seguimos aquele que nos fascinou, que nos deixou até um pouco abobados, porque o encontro com ele é maravilhoso. Não há como prosseguir a vida sem ele. Essa é a experiência. Nós somos encontrados por Jesus, nós nos encontramos com o Senhor de maneira pessoal, ficamos fascinados e percebemos que não há como prosseguir a nossa vida sem ele. O documento de Aparecida diz que o querigma, ele proporciona e renova esse encontro com Deus. O querigma, então, o primeiro anúncio da fé. Isso aqui é importante, porque em todo o caminho, todo o processo de evangelização, é necessário sempre que o pontapé inicial seja o primeiro anúncio da salvação. O primeiro anúncio de Jesus Salvador, o Filho de Deus Salvador, ou o querigma, o primeiro anúncio, simplesmente. O querigma, diz o documento de Aparecida, e o Papa Francisco vem dizendo isso também muitas vezes, de diversas maneiras. O querigma não está só no início da nossa vida cristã, ele está sempre presente. Por quê? Porque assim como ao primeiro anúncio da salvação, eu preciso dar uma resposta. Eu quero seguir Jesus. Essa decisão que está no início do nosso caminho cristão, essa decisão precisa ser renovada todos os dias. Hoje eu quero seguir Jesus Cristo, Filho de Deus, o meu Salvador, o meu Senhor. E assim como lá no início há aquele encontro fascinante, hoje eu preciso renovar essa experiência de um encontro fascinante com o Senhor. Porque se nós não renovamos isso todos os dias e não renovamos a decisão de seguir o Senhor e mudar a nossa vida, nós podemos cair na tibieza, na mornidão da fé. Aquela fé que perde a alegria, que perde o ardor, que perde aquele fogo da origem, aquela caridade, aquele amor original. Precisamos renovar todos os dias. Então nós precisamos deixar que essa palavra do Senhor, o anúncio da salvação, o encontro com Jesus, se renove todos os dias. Se nós tomamos lá no Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículo 8, nós vamos encontrar um trecho bem conhecido, que é o momento em que Jesus encontra os discípulos e o Senhor os chama. Então lá em Lucas, capítulo 5, versículo 8, diz que depois da pesca milagrosa, o versículo 7 vai dizer que eles chamaram os companheiros que estavam na outra barca para que viessem ajudar. E eles encheram as barcas de modo que quase iam ao fundo. Aconteceu a pesca milagrosa.
quando aconteceu a pesca milagrosa, Pedro percebeu que não estava diante apenas de um grande mestre da lei. Pedro ele percebeu que havia um mistério de Deus em Jesus. E aí diz então Lucas 5, versículo 8: vendo isso, Simão Pedro caiu aos pés de Jesus e exclamou: retira-te de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Ele percebeu a sua pequenez diante da grandeza do mistério de Deus que estava em Jesus. No versículo 10 vai dizer que o mesmo aconteceu com Tiago e João, que eram os companheiros também de Pedro nessa profissão da pesca. Então Jesus disse a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. E atracando as barcas à terra, deixaram tudo e o seguiram. Essa experiência do encontro, essa experiência de ser encontrado por Jesus, ser tocado por Jesus, essa experiência de perceber que tudo aquilo que se tinha até aquele momento e tudo aquilo que se tinha vivido até aquele momento, tudo era muito pequeno diante dessa grande novidade, essa presença de Jesus. Essa é a experiência que precisa estar sempre no início da nossa vida com o Senhor. Além desse trecho também, nós podemos tomar lá em João capítulo 21, Evangelho de São João, capítulo 21, que é um momento também muito conhecido. Tinha acabado de acontecer uma outra pesca milagrosa. E em João 21, 15, Jesus faz aquela grande pergunta para Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes? Respondeu ele: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Um novo encontro com Jesus. E agora, nesse novo encontro com Jesus, Jesus provoca Pedro a uma decisão. Esse Pedro que tinha dito: Senhor, eu não vou negar o Senhor, e negou Jesus 3 vezes. Esse Pedro que aprendeu com a sua queda. Esse Pedro que se tornou humilde diante de Deus. Esse Pedro agora é questionado por Jesus e ele vai responder, ele vai confessar: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E Jesus vai dizer para ele: apacenta os meus cordeiros. A partir da experiência do encontro com Jesus, a partir da decisão de amar Jesus, seguir Jesus, servir Jesus, agora Pedro recebe essa grande missão: apacenta os meus cordeiros. A experiência do encontro com Jesus. Podemos ainda tomar lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, e aqui nós vemos a experiência de outro grande apóstolo, que é São Paulo. Atos capítulo 9, versículo 4, e lá diz que, chegando perto lá de Damasco, caindo por terra, Saulo ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? De repente uma forte luz brilhou, Saulo caiu no chão e escuta essa voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Aqui acontece o encontro de Saulo, São Paulo, com Jesus. Saulo disse: quem és, Senhor? Respondeu ele: eu sou Jesus a quem tu persegues. Então, trêmulo e atônito. Por que isso, trêmulo, atônito? Porque São Paulo, ele está diante de Deus. É sempre essa a reação de quem está diante de Deus. Ele está diante agora de Jesus, mas percebe que Jesus realmente é
o Senhor, ou seja, Deus. Trêmulo e atônito, disse para Jesus: Senhor, o que queres que eu faça? Levanta-te, entra na cidade, aí te será dito o que deves fazer. E a partir desse momento, Saulo vai se tornar um discípulo de Jesus. Ainda podemos tomar mais adiante, também em Filipenses, capítulo 3, versículo 8, essa outra experiência de São Paulo, que nós tínhamos citado até nos encontros anteriores. Vamos retornar nesse ponto. E São Paulo lá lhe vai dizer: na verdade, julgo como perda todas as coisas, em comparação com este bem supremo, o conhecimento de Jesus Cristo, o meu Senhor. Por ele tudo desprezei e tenho em conta de esterco, a fim de ganhar a Cristo. Vamos terminar o nosso encontro cantando mais uma estrofe desse cântico que se chama Estás Entre Nós. Creio em ti, Senhor, vindo de Maria, Filho eterno e santo, homem como nós. Tu morreste por amor, vivo estás em nós. Unidade trina com o Espírito e o Pai. E um dia eu bem sei, tu retornarás e abrirás o reino dos céus. No dos céus. Obrigado, Senhor, pela graça do encontro com o Senhor, que o Senhor nos concedeu. Obrigado, Senhor, por todos os encontros marcantes que nós tivemos com o Senhor até hoje. Nós queremos te seguir, Senhor, nesse caminho de santidade. Nós queremos te seguir, Senhor, nesse caminho de pedagogia da santidade. Nós queremos, Senhor, ser a paróquia de Pedro do Rio, um projeto de santidade. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo.